Fala pessoal, muito boa tarde para vocês. Vamos fazer agora aqui uma revisão de trades do dia de hoje, dia 8/2. Fazer uma revisão rápida aqui dos mercados futuros e algumas ações. Vamos começar aqui pelo índice futuro, que acabou de fazer um movimento bonito agora. Mas vamos começar pelo início do dia de hoje. Como vocês podem ver, o índice ele abriu em cima da média móvel de 200 períodos e fez um candle positivo, a barra elefante. Nesse caso, eu não considero como fabuloso 4 e nenhum trigger de entrada. Por quê? Porque a média de 20, a de 50 e a de 8 estão abaixo da média de 200. Então eu não gosto de pegar esse tipo de movimento. Mas, caso fizesse um pullback após essa barra, com certeza daria uma entrada. O movimento esperado era esse impulso, um movimento de correção, e aí sim, mais um movimento de impulso, pegando o trigger de entrada nesse rompimento. Mas, nesse caso, isso não aconteceu, o movimento foi reto para cima, acabamos não pegando nada nessa abertura de pregão. Então, o que aconteceu após isso? O movimento fez essa alta e começou a fazer sua correção. Fez a correção até a sua média móvel de 20 e rompeu ela para baixo. E aí o que a gente estava esperando? Uma definição de movimentos. Aqui ele tentou fazer um pivô para baixo, mas não era válido de entrada porque estava contra a média de 200, que estava ascendente. Então, o que a gente esperou? Esperou ou romper a média de 200 para baixo, fazer um pullback de pós-rompimento dela, ou esperar uma reversão desse movimento, que foi o que aconteceu, que foi ocorrido. Que o mercado fez uma alta, uma correção, e nós estávamos esperando mais uma alta. Mas nós precisamos pegar um trigger de entrada. Como nós fizemos isso? O movimento deixou uma espécie de bandeira de correção. Como vocês podem ver, isso se caracteriza como uma bandeira de correção. O que nós precisamos esperar? O rompimento dela, que aconteceu nesse candle aqui, no candle das 12h25. Após fazer esse rompimento, a gente quis esperar um pullback para ter um trigger de entrada com um pivô ou uma barra elefante para fazer a entrada e ter um stop bem definido. O que aconteceu nesse caso foi que foi deixado um pivô escondido, um pullback escondido, que foi nessa barra vermelha. Aqui foi fácil, não tão fácil de observar, mas a entrada correta seria no rompimento dessa barra. Já vou mostrar para vocês que pelo 2 minutos ficou uma barra com um pullback bem fácil de identificar. A entrada seria nesse ponto, pelo meu trade system, meu tipo de operação que eu faço. E os alvos eu traço por Fibonacci. Eu gosto de fazer os alvos de Fibonacci pelo pullback que eu peguei, que foi esse aqui. Seu segundo alvo, seu terceiro alvo. Eu acabei saindo um pouco nesse segundo alvo, no alvo de 1 para 1. Mas quem conduziu mais a operação estava correto também. Vou mostrar para vocês aqui no gráfico de 2 minutos. A operação ficou muito mais fácil de ser identificada. Aqui, como vocês podem ver, ele fez o rompimento, fez a sua correção com um fundo maior que o anterior e fez o rompimento do topo, que formou um pivô de alta, que foi esse pivô que eu peguei e fiz a projeção para cima dos seus alvos, que foram alcançados até o seu terceiro alvo, ultrapassou um pouco. Esse foi o trade na parte da manhã do índice futuro. Foi uma boa operação, deu 300 pontos se eu não me engano. Eu saí por aqui mais ou menos, deu um pouco mais de 300 pontos. Quem levou acima estava correto também, pegou quase 600. E agora à tarde, o mercado acabou corrigindo, não fez mais nada, ficou lateral nessa lateralização toda, com a 200 ainda ascendente, e ficou fazendo fechamento acima da 20, abaixo, acima, abaixo. O que eu estava esperando era um pullback na média móvel de 20 períodos para pegar o rompimento. Nesse momento aqui, acabou isso não acontecendo. Ele acabou rompendo praticamente direto, veio abaixo da média de 20 e foi. 1.500 pontos quase no período da tarde. E por que eu estava guardando esse movimento? Tem fechamentos alternados, o certo deve ter um pivô de saída, que seria um breakout, esse breakout todo. E porque o gráfico de DI estava numa queda gigantesca. Com o DI caindo, o índice tende a subir.
Acabou não acontecendo, acabei não pegando esse movimento. Talvez pelo 2 minutos teria algum trigger de entrada, mas eu não gostei desse movimento, então acabei ficando de fora. Mas acabou dando uma excelente puxada agora no período da tarde, após as 3 horas da tarde que fez esse movimento grande. Esse foi o movimento no índice futuro. Vamos dar uma olhada no dólar. Aqui foi os movimentos do dólar futuro no dia de hoje. O dólar abriu na sua média de 200 também, como no índice futuro, mas veio para baixo. Eu não vi nenhuma opção de entrada nesse movimento. Acabei esperando para ver se faz alguma coisa. Eu estava esperando um pivô de baixo, acabou não ocorrendo. Por que um pivô de baixo? Porque o índice futuro estava numa alta. Normalmente eles são inversos. O que aconteceu foi que o dólar começou a vir para cima. Sua média passou a média de 200, fez um grande pivô alinhado, fez rompimento. Quem entrou aqui estava correto. Eu não fiz essa entrada. Por que eu não fiz essa entrada? Devido à retração de Fibonacci do movimento maior. Aqui era uma retração de Fib importante. Não gosto de entrar na cara, que aqui ele poderia voltar para baixo, que eu achei que ia acontecer isso. Eu achei que só ia testar essa máxima e acabar caindo. Não aconteceu. E até fez um pullback de pré-rompimento, que sim seria interessante. Quem pegou estava completamente correto. Eu não entrei porque eu não gostei dessa região. Estava se segurando, continuou segurando nessa região. E eu acabei não fazendo essa entrada. O que eu acabei fazendo foi, esperei romper nessa barra, e aí sim, ele fez a correção, fez um pullback depois do rompimento dessa estrutura, e deixou esse candle, que foi um candle de força com um volume. Como vocês podem ver, tinha um volume um pouco acima do anterior, as barras de correções tinham um volume abaixo, eu acabei pegando esse trigger de entrada aqui, por essa barra, com stop nessa mínima aqui, do pullback. Acabou indo o movimento, sem estresse nenhum. Eu saí nesse topo, não deu um pouco mais, deu 14 pontos se eu não me engano. Quem levou pela média de 8 também estava correto o movimento, pegou até um movimento muito maior que eu. E era alvo de Fibonacci, sempre a projeção eu faço a projeção de Fibonacci, normalmente eu gosto de fazer de 1 para 1. Claro que às vezes eu deixo andar mais, mas nesse caso, como tinha esse topo anterior, eu acabei fechando nessa região. Quem levou, pode ver que tanto chegou no terceiro alvo e bateu no terceiro alvo desse pivô principal. Até ultrapassou. Foi um baita movimento, um excelente movimento no dólar futuro. Após fazer todo esse movimento de alta, ele começou a fazer sua correção. Aqui ele fez um breakout, até quem pegou estava correto, eu não gostei devido à média de 50, está ascendente ainda, veio up para cima, média de 200 também, mas é um movimento válido por quê? Porque tinha um afastamento da média, ficou um movimento bem afastado, bem esticado, e se corrigiu para sua média de 200 períodos. Então a operação estava um pouco cara, tinha que entrar nessa mínima e stop aqui nessas máximas, aqui em um pouco mais de 15 pontos. Mas bateu seus alvos, até ultrapassou a média de 200 períodos. Esse foi o movimento no dólar futuro no dia de hoje. Na minha visão teve somente uma entrada que eu peguei, mas essas entradas nesse pivô também era válida. Quem conduziu pelas suas médias, pelos pivôs, não teve nenhum estresse e conduziu o trade tranquilamente, tanto no índice como no dólar futuro. Podemos ver o Ibovespa fez uma alta. Eu tô achando que essa alta é uma correção, só um pullback, para continuar sua queda mais tarde, mas vamos ver como vai acontecer nos próximos dias. O DI, como eu tinha mencionado, está numa queda forte, 2,5%. Contrapartida do Ibov, uma alta de 2%. Nas ações, teve pouca movimentação, pelo menos no período da manhã, que é o melhor horário para operar no mercado acionário. Banco do Brasil, não vi nada, acaba no final da tarde deu essa puxada, devido ao índice puxar também, e ao DI cair. Vale começou em alta, fez um baita pullback e continuou a queda, está lateral agora. Petrobras completamente lateral, agora teve só alta, como todas as ações. Itaú sim teve um movimento, ele abriu num Monster Gap, mas teve sua entrada no rompimento dessa máxima,
um stop nessa mínima. Levou todos os seus alvos e está indo até agora nesse movimento de alta. Quem acreditou no movimento teve um excelente resultado, já subindo 8%. Bradesco eu não vi trigger de entrada, mas está tendo uma alta de quase 5% também, seguindo os outros bancos. Azul não vi nada. PetroRio lateral até agora também, não vi nenhum trigger de entrada. Elet teve uma pequena volta em V aqui, quem pegou também não estava errado, mas era um movimento pequeno porque a média de 20 estava ascendente, os seus alvos eram até média, um alvo muito curto, acabei não entrando. Também está lateral até agora. CSAN lateral também, nada a fazer. Ergal, que é um papel que eu estou gostando de operar nos últimos dias, também está lateral no dia de hoje. Mas como podemos ver, normalmente nós esperamos grandes movimentos no período da manhã. Hoje foi no período da tarde que teve só grande alta no índice futuro. Pena que não teve um pivôzinho de saída, um trigger melhor para nossa entrada e pegar esse movimento de alta. Mas mesmo assim tivemos boas operações no dia de hoje, tivemos bons resultados e um bom lucro. Vamos ver o que acontece no dia de amanhã. Se esse movimento devolver especialmente o pullback para continuar sua queda ou se pode ter algum tipo de reversão. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Deixa um like aí, se inscreva no nosso canal e curta o vídeo. Até mais.